E aí, meu aluno, tudo bem com você que está aí do outro lado da telinha? Ligadaço para mais esse encontro de direito administrativo? Olha aqui, ó, atos administrativos, conceito e atributos. Esse vai ser o recorte de hoje do nosso bate-papo, perfeito? Então, sem mais delongas, ok? Nós já sabemos a diferença entre atos da administração, atos administrativos, fatos administrativos. O que nos compete é conceituar ato administrativo e aí desenvolver os estudos em relação aos seus atributos, perfeito? Então, olha só, rapidamente eu vou colocar para vocês aqui, por mais que essa parte seja conceitual, tá? O conceito ele é trazido por doutrinadores, tá? Por pensadores do direito administrativo, eu vou procurar sintetizar ao máximo para que você pegue as expressões chaves, perfeito? Então, o conceito de ato administrativo nada mais é do que manifestação de vontade, ok? De vontade. Quem que manifesta vontade, professor? Manifestação de vontade do Estado, quando eu falo Estado, leia-se administração pública, ok? Do Estado. E pode particular manifestar vontade em nome do Estado? Pode, vamos colocar de vermelho aqui, ó, do Estado ou de quem, colocar o que aqui? De quem lhe faça as vezes, lhe faça as vezes, ok? Como assim quem lhe faça as vezes? Concessionárias e permissionárias é um excelente exemplo. São estruturas da iniciativa privada, são empresas privadas que prestam serviço público em nome da administração. Quando assim fazem, quando assim agem, elas praticam ato administrativo. Por quê? Porque o seu regime obrigatoriamente se dá sob o direito público. Então bora anotar, ó. Ou de quem ele faça às vezes, sob regime de direito público. E para que serve um ato administrativo, professor? Ficou feio esse aqui, ó, vamos arrumar. Público, joia? Qual que é a finalidade? Vamos colocar aqui em azul no finalzinho para dar um destaque. Vamos colocar aqui, que modifica, vamos colocar direto aqui, que modifica, cria ou extingue o quê? Direito. Joia? Então, olha só, um conceito bem sintético com as principais expressões que aparecem em prova. Manifestação de vontade do Estado ou de quem lhe faça as vezes, sob regime de direito público, e está aqui a distinção entre ato administrativo e ato da administração, ok? E que modifica, cria ou extingue direito. Fechou? Basicamente, com isso na sua cabeça, você vai desenrolar o assunto. Show de bola? Legal? Então, se aparecer qualquer questão com esse conceito, você mata. Quer só um exemplo? Pô, ato administrativo é manifestação de vontade. E aí pinta na sua prova omissão da administração pública. Quando a administração pública não faz, ela pratica ato administrativo? Olha para o conceito. E de regra não. Se ato administrativo é manifestação de vontade, quando não manifestou, não é ato administrativo. A não ser que haja previsão legal. Diante da omissão da administração pública, considera-se concedida a licença. Só um exemplo, ok? Mas apareceu omissão da administração? Olha para o conceito, mata a prova. Joia? Quem pode praticar ato administrativo, professor? A administração pública, mas particular também pratica? Sim, tá aqui, ó. Joia? Sempre sob regime de direito público e que modifica, cria ou extingue direito. Legal? Como eu disse para vocês, parte conceitual pode ter uma variante ou outra? Pode, mas o basicão para matar a prova tá aqui.
Beleza? Tranquilos? Show de bola. Professor, o que mais que tem de importante aí? Além do conceito, nós temos os chamados atributos. Atributos, ok? E o que eu vou passar para vocês aqui agora, é até um macetinho, tá? Para facilitar e não confundir com os outros institutos do direito administrativo, é baseado no raciocínio da professora Maria Silva, que é o mais cobrado em prova. Joia? Sempre repito para o aluno, mas eu estudo por material e aqui não tá. Estuda primeiro pelo material do Alfa, que está completo, ok? Se você quiser se aprofundar em doutrina, cuidado, porque como é parte teórica, pode ter alguma variação. Joia? Dito isso, a gente vai colocar aqui a nossa querida colega Pati. Nossa, professor, eu sou Pati, estou emocionado, você está me mencionando na sua aula. Se liga, Patrícias, ok? Porque o macete é para lembrar quais são os atributos do ato administrativo. Vamos preencher aqui, ó. Primeiro atributo, vamos colocar aqui, para ficar legal a cor, ó. Presunção, coloca aí, ó. Presunção de legalidade. De legalidade. Cuidado, porque a presunção de legalidade, ela também aparece como presunção de legitimidade, ou ainda presunção de veracidade. Nós vamos ver essas vertentes aí, logo mais, tá? Mas é só para elencar para vocês. Segundo atributo, chamado autoexecutoriedade. Ok? Autoexecutoriedade. O terceiro, atributo da tipicidade. E o último, e não menos importante, imperatividade. Legal? Então, olha só, macetinho da Pati, para você lembrar que são 4 atributos. Perfeito? Existem algumas questões de prova que trocam, eles trazem, né? A questão traz um atributo e coloca lá um requisito, um elemento de validade do ato. O macetinho é para ajudar a identificar. Bacana? Porque a gente precisa saber aí o conceito de cada um deles. Sempre que aparece atributo, a gente tem que enxergar como características especiais, características específicas do ato administrativo. Show de bola? Primeira delas, presunção de legalidade, legitimidade ou veracidade. O que significa isso, professor? Vem comigo aqui, ó. Bora jogar na tela. Deixa eu colocar a tela cheia para vocês aqui, ó, para a gente acompanhar. Então, o primeiro atributo tá aqui, ó, presunção de legalidade, legitimidade, veracidade. Se liga. Por conta desse atributo, presume-se que todo ato administrativo praticado pela administração ou por quem a esteja representando está em consonância de acordo com a lei. Ah, professor, saquei, faz sentido. Esse primeiro atributo, ele decorre de um princípio constitucional. Que princípio é esse? Princípio da legalidade. Legalidade. Que está lá no artigo 37 da Constituição, no caput. Ok? Então, olha só como um tema tem ligação direta com o outro. Lá quando a gente estuda princípios explícitos da administração, o primeiro que aparece é o princípio da legalidade. O que significa? Legalidade para a administração pública é dizer que a administração só faz aquilo desde que haja previsão legal. Só pode fazer aquilo desde que haja expressa autorização legal. Se não tem lei, não faz, ok? Como nós estamos tratando aqui de atos administrativos, que é manifestação de vontade, a administração pública manifesta vontade quando tem lei. Basicamente é essa a ideia. Por isso que quando ela o faz, quando manifesta vontade, presume-se que esteja de acordo com a lei, porque vigora para ela, para a administração, o princípio da legalidade em sentido estrito. Ok? Se liga aí, ó. Continuando aqui no conceito, enquanto na presunção de legitimidade, observa a legalidade do ato, na presunção de veracidade, afirmamos que são verdadeiros os fatos narrados no respectivo ato administrativo.
Olha só o exemplo e se liga aí. E aí vocês vão entender. Presume-se legal porque vigora princípio da legalidade. Presume-se legítimo porque é a lei que estabelece quem é o agente competente para a prática do ato. E presume-se verdadeiro os fatos alegados no ato administrativo. Se liga aí no exemplo. Quando o agente de trânsito ele lavra um auto de infração, e aí ele vai colocar lá, ó, o Jorjão, cameraman, saiu do Alfa e tomou multa por estar falando ao celular e conduzindo o veículo automotor, ok? Ele descreveu os fatos lá e esses fatos encontram correspondência com a norma. É infração de trânsito, multa no Jorge, ok? Beleza. Só que o Jorge fala, pô, pera lá, não concordo. Não quero pagar multa, ou eu não estava falando no celular. Qual palavra, qual manifestação de vontade tem maior valor nessa situação? Do agente público, do agente de trânsito. Porque presume-se que ele lavrou o auto de infração porque tinha lei autorizando, presume-se que ele é o agente que tem competência para tanto, e presume-se que o que ele descreveu dentro do ato administrativo, né, os motivos, são verdadeiros, ok? E isso traz uma implicação prática muito grande. Por se presumirem verdadeiros, legais e legítimos os atos praticados pela administração, ocorre o que a gente chama de inversão do ônus da prova. É o Jorge quem tem que provar que não estava falando ao celular e não o agente de trânsito. Isso visa o quê? Dar maior celeridade, né? Até a aplicabilidade das atividades da administração pública. Caso contrário, imaginem só vocês, se todo agente de trânsito tivesse que explicar, tivesse que demonstrar, tivesse que provar que o auto de infração que ele lavrou estava certinho, foi dentro da lei, era agente competente e os fatos alegados eram verdadeiros. Inviabilizaria a prática da administração pública. Perfeito? É por isso que a gente tem o quê? A inversão do ônus da prova, tá? Eu vou puxar aqui, ó, principal característica desse atributo. Vou colocar aqui para vocês, ó. Inversão do ônus da prova, ok? Então, cabe ao particular provar que aquilo que foi alegado pelo agente público não condiz com a realidade, está fora dos limites legais. Joia? Outra expressãozinha que pode aparecer aí é a chamada presunção iuris tantum, ok? Então vem aqui, ó, vamos puxar mais uma setinha. Opa, vamos voltar no primeiro slide aqui, ó. Essa presunção de legalidade, de legitimidade, de veracidade, ela é chamada, eu vou colocar aqui embaixo para vocês, ó, de presunção, olha a expressãozinha latina, iuris tantum. Tantum. O que significa, professor? Está falando latim, miserável. Significa que é presunção relativa. Vou colocar aqui, ó, presunção relativa. É aquela o quê? Que pode ser contestada. Se o Jorge conseguiu provar que nem no país ele estava, que ele não tinha celular, que ele não tinha veículo, ele não estava lá na cidade onde o agente de trânsito falou que ele estava, ele conseguiu demonstrar, ok, através da inversão do ônus da prova, ele provou, ok, ele relativizou essa presunção. Então, cuidado, se aparecer na prova uma presunção absoluta, negativo. Se eu, particular, conseguir demonstrar o contrário, beleza, eu quebro a tese do agente público, do agente de trânsito. Show de bola? Tranquilos? Maravilha. Próximo atributo aí, ó. Já vamos seguir a sequência no material chamada autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade consiste em atributos pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração pública, ok? Se liga aí, ó, sem necessidade, vou dar um destaque, de intervenção do Poder Judiciário. Então, quando a gente trabalha a ideia de autoexecutoriedade, mais uma vez a gente tem que pensar um atributo como uma característica específica do ato administrativo. Imaginem vocês que
Toda vez que fosse praticar ato administrativo, a administração pública precisasse de autorização do judiciário. Pô, ia ser um saco, e além de ser um saco, não ia dar certo. Né? Você não precisa nem fazer parte do Poder Judiciário para saber que no nosso país, infelizmente, né, tudo, ó, pelo menos a maioria das coisas no Judiciário andam, né, devagar, quase parando. Então a ideia é exatamente essa. E olha só, percebam que interessante, mais um atributo que decorre do princípio da legalidade. Né? A gente poderia acrescer aqui ainda o princípio da autotutela. A ideia que permite com que a administração pública coloque em prática a manifestação de vontade que dela emana de pronto, sem autorização, sem anuência, sem ratificação do Poder Judiciário, mais uma vez viabiliza a prática das suas atividades. Perfeito? Então, a partir do momento em que, em tese, está de acordo com a lei, a administração pública já pode pôr em prática, independentemente de anuência, de autorização de quem quer que seja, principalmente do Poder Judiciário, ok? O que muito aluno confunde é falar, então o Judiciário não pode dar pitaco na administração pública? Pode. Eu te dou como exemplo a anulação de um ato eivado de ilegalidade. O ato, quando ele é eivado de vício, a própria administração pode anular? Sim, mas o Poder Judiciário também. Isso não significa que a administração pública não pode pô-lo em prática desde logo. Perfeito? Então a ideia de autoexecutoriedade é justamente essa, independência do Poder Judiciário na questão da aplicação prática, dos efeitos práticos que decorrem do ato administrativo. Tranquilo? Vamos seguir aqui. Próximo slide, ó, trata da tipicidade. Vou repetir, para depois não me xingar aí, ó. Tipicidade nem todo material traz como atributo, tá? Mas ele aparece em prova, então é importante. E ele é simples. Olha lá a ideia. É o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados. Mais uma vez, professor, tem princípio envolvido aí? Tem, ó, princípio da legalidade. Legalidade. E aqui eu me permito fazer um paralelo. A tipicidade aqui dentro do ato administrativo ela é muito semelhante à tipicidade lá do direito penal, que você estuda lá em direito penal. Não vou adentrar um mérito se é tipicidade material, formal, conglobante, não. Mas a essência, a ideia é muito parecida, tá? Você só considera uma conduta como crime se houver o quê? Previsão legal. Se você consegue encaixar, né? Eu matei alguém, matar alguém, eu consigo encaixar dentro de uma norma, tá lá no 121 do Código Penal, isso é tipicidade formal, beleza? É mais ou menos como funciona, né? Grosso modo, na administração pública. Posso praticar um ato administrativo? Posso, mas eu tenho que encontrar correspondência onde? Na lei. Por quê? Princípio da legalidade sentido estrito. Se a lei fala, ó, pratica o ato dessa forma, significa que o quê? Eu encontro a tipicidade. Bacana? Beleza? Se você aprofundar um pouquinho os seus estudos aí, você vai ver, e aí eu vou colocar como observação aqui no slide, tá? Não vi ainda cair em prova, mas já vi o debate sobre os chamados decretos autônomos. Vou colocar aqui, ó, decreto autônomo, tá? Que tem previsão constitucional, tá lá no artigo 84, inciso 6 da CF, de 88, beleza? Se liga, vale a pena aqui você dar uma olhadinha, né, nos chamados decretos autônomos, tá? Tem gente que trabalha com a ideia de decreto autônomo, né, que não é dotado de tipicidade. Decreto autônomo é um ato administrativo que seria, né, aliás, que não teria esse atributo da tipicidade, perfeito? Não vou me alongar muito no tema, mas a ideia é, o decreto autônomo, ele independe de lei para ser praticado. Então, se não tem lei, inclusive ele é considerado ato originário, perfeito? A gente não teria esse atributo aí, especificamente em relação aos chamados
decretos autônomos. Perfeito? Legal? Seguindo a sequência aqui, então, ó, nós vimos autoexecutoriedade, atipicidade, imperatividade. Imperatividade. Se liga aí no materialzinho que eu preparei para vocês, ó, só para a gente pegar o bizu e encerrar o raciocínio. É o atributo pelo qual os atos administrativos, olha aqui o bizu, se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância. Olha só que legal. É a prerrogativa do poder público de, por meio de atos unilaterais, impor, olha de novo a expressão, obrigações a terceiros. Então a ideia da imperatividade pode ser trazida no seguinte sentido. A partir do momento que a administração pública ela manifesta vontade, ok? Pode ser que essa manifestação ela venha a limitar interesse do particular. Se limitou interesse, o particular vai fazer cara feia ou cara boa? Ele vai torcer o nariz, obviamente, falar, eu não quero você, a administração pública, limitando o meu direito de propriedade. É muito comum, em áreas litorâneas, que ocorra pelo poder público, pela administração pública, a limitação da propriedade do particular. Se vocês forem visitarem aí praias, balneários, comecem a reparar no direito administrativo no dia a dia. Olhem para os prédios à beira-mar. Se tiver prédio, um monte de arranha-céu lá, normalmente, cidades maiores, litorâneas, tem um monte de prédio, ok? Isso interfere o quê? No sol, lá na praia, na areia. Tem praia que dá 2 horas da tarde e não tem mais sol na areia, por conta daquele paredão de prédios. E existem algumas cidades que de forma administrativa, limitam o interesse, o direito de propriedade do particular, falam, você só pode construir até 3, até 4 andares. Será que o dono do terreno vai ficar feliz? Não, não vai, mas ele tem que se obrigar às sujeições da administração pública. É exatamente essa a ideia do atributo da imperatividade. A administração ela tem capacidade de impor, de fazer prevalecer a sua vontade, e cuidado, quando eu falo sua vontade, é vontade da coletividade, ok? Porque ela representa a coletividade, o interesse da coletividade em detrimento ao direito de propriedade do particular. Então é exatamente essa ideia de imperatividade, ok? Acompanha aqui, ó, porque você pode achar também menos comum, mas pode aparecer esse chamado aqui, ó, poder extroverso, tá? Cuidado! O aluno confunde, poder extroverso está dentro do tópico poderes administrativos? Não! Tem gente que utiliza essa expressão aqui, ó, poder extroverso, justamente para tratar desse atributo aqui da imperatividade, tá? Então cuidado aí, se aparecer uma novidade na prova, você já está ligado, você já sabe, já tem esse bizu aí, esse paranauê, perfeito? Então a ideia de poder extroverso é que extrapola os limites da própria administração, a prática do ato, recaindo ali os seus efeitos sobre os particulares, de forma impositiva. Perfeito? Obviamente, meu querido aluno, que a ideia da imperatividade ela não está presente em todos os atos administrativos, ok? Então se liga, vira e mexe aparece o exemplo da nomeação. Você está estudando aí para concurso, foi nomeado para 39 concursos. A administração pública agora ela vai te obrigar a tomar posse e entrar em exercício em determinado cargo? Negativo. Percebam que é um ato administrativo que não é dotado da imperatividade. Legal? Beleza? Então, dentro desse recorte aqui, ó, nós vimos conceito de forma sintética, tá? E aí vai resolver 99% das suas questões de prova, e nós vimos os atributos. Lembra, atributo, tá? Cuidado, são 4. Esses 4 aí, pode estudar os 4, tá? Tem gente que fala que tem 3, tem gente que fala que tem 5, estuda os 4, que é esses que aparecem em prova. E não confunde com requisito ou elemento de validade.
que são em número de 5. Muito comum também esse tipo de questão. Pega um atributo e fala que é elemento. Pega um elemento, um requisito de validade do ato e fala que é atributo. Por isso, chama a tua atenção pela última vez, lembra do macetinho da PAT, ok? A Patrícia, aquela nossa amiga que tem atributos, qualidades especiais, ela é inteligente, ela é generosa, né? Ela é uma pessoa do bem, então lembra da PAT, que são os seus atributos, e aí não erra na hora da prova. Fechou? Vem comigo, elementos ou requisitos de validade. Eu sei que você está pensando aí, tem macete, eu quero saber quantos são, quais são. Calma, segura a onda, vem com o tio que eu vou te explicar tintim por tintim. Perfeito? De pronto, o que eu posso falar? Elementos ou requisitos de validade são os pilares que sustentam o ato administrativo. E eles são 5, ok? Nós vamos ver os 5, quais são suas principais características, quais são os vícios que podem incidir em cada um desses requisitos. Então, se liga! No materialzinho coloquei aqui para vocês, ó. São os 5, tá? Número de 5. Por que eu sempre bato nessa tecla? Elemento ou requisito de validade é diferente de atributo. Primeira dica. Atributo do ato administrativo são 4, ok? Atributo, faltou um U aqui, né, professor? Vamos colocar certo, atributo, joia? Então tem atributo e tem elemento ou requisito de validade. Elemento ou requisito são sinônimos, também outro bizuzinho aí, tá? Quais são eles? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Legal? Cada um com as suas características. Já vamos colocar aqui, ó, o primeiro deles, competência. Bizuzinho, quem faz? Quem faz o que, seu animal? Quem pratica? Quem faz o ato administrativo? Quem manifesta a vontade? Tá? Ó, tem um I aqui, esquece esse I aqui, ó. Beleza? Show de bola? O que significa lá? É o poder atribuído ao agente da administração, delimitando suas atribuições, ok? Para praticar o ato administrativo. Então, olha só, competência nada mais é do que um limite, tá? Quando você passar no concurso público, né, e titularizar lá o cargo dos seus sonhos, você vai ter atribuições. Essas atribuições decorrem de quem? Da lei. Não é assim que funciona dentro da administração pública? Princípio da legalidade em sentido estrito, pô. A ideia aqui é que, através de lei, sejam estipuladas e delimitadas quais serão as atribuições inerentes a determinado agente público. Basicamente, aqui para ato administrativo, essa é a ideia de competência. Perfeito? Então, se você passou no concurso dos seus sonhos, e aí você está na dúvida se faz ou não faz. Será que eu tenho competência para julgar um recurso administrativo? Será que eu tenho competência para interdição de um estabelecimento? Onde você se socorre? Na lei, no estatuto, ok? É no estatuto que vai te falar, ó, Estatuto do Servidor Público Federal, 8.112, por exemplo. Tá lá todas as regrinhas, o que pode e o que não pode ser feito. Joia? Então a ideia é que a competência ela é estabelecida por lei e define quais são as atribuições. Quem pode praticar determinado ato administrativo? Se liga, porque a competência dentro do tópico ato administrativo ela tem algumas características. Vira e mexe elas aparecem, tá? Eu elenquei aqui para vocês, ó. Ela é irrenunciável, ok? O agente não pode abrir mão de determinada competência, embora seja possível, e aí eu puxo aqui para vocês, ó, 2 institutos, a delegação e a avocação, ok? Professor, mas aí o agente não está renunciando à competência dele? Não, ele está repassando, ele está delegando, ele está avocando não suas atribuições, mas a execução do ato administrativo,
tá ok? Ele não vai transferir a titularidade da competência. Negativo. O que ele faz? Ele fala, ó subordinado, eu estou repassando as minhas atribuições para você, desempenhe-as, mas quem continua sendo o titular sou eu, ok? Legal? Por isso que a gente fala que ela é irrenunciável. O servidor não pode abrir mão por pura e simples vontade, por quê? Porque ela decorre de lei, perfeito? Vem aqui comigo, ó, imodificável. Também não posso modificar, né? Ó, agora não quero mais ter essa atribuição. Vou repassar para o meu colega da repartição. Negativo. Imprescritível. Por mais que as atribuições não sejam desempenhadas por determinado servidor, agente público, elas não se perdem com o transcurso do tempo. Tá? O sujeito tem determinada atribuição, mas que ele nunca desempenhou, nunca precisou. Ele deixa de ter? Negativo. Da mesma forma é improrrogável, ok? No caso de delegação, por exemplo, né, eu tenho o servidor aqui e ele delega para o colega da repartição, né, determinada a prática de ato administrativo. Esse camarada aqui, por ter desempenhado, por ter praticado ato administrativo, não ganha as atribuições para si. Por isso que a gente fala que competência é improrrogável. Perfeito? Legal? Então, olha só, essas são as principais características, as mais recorrentes em prova. Outro detalhe é que em cada um desses elementos que eu elenquei para vocês, a competência, finalidade, forma, motivo e objeto, é possível a existência de um vício. Vício, sim, professor. Isso faz diferença lá no tópico de extinção do ato administrativo. Tá? Então vale a pena mencionar. Vem aqui comigo, ó. Vamos esquematizar. Em relação ao primeiro elemento, vamos colocar aqui, ó, letra A, competência, ok? Competência. Joia, a gente já viu o conceito, já viu quais são as principais características e agora a gente vai trabalhar a ideia de vícios, tá? Então se liga aqui, ó, são vícios que podem incidir dentro desse primeiro elemento do ato administrativo. Tranquilo? Quais são esses vícios aí, professor? Primeiro deles, excesso, ok? Excesso de poder. Excesso de poder. Segundo, a gente tem a função de fato. Função de fato. E terceiro, e o mais grave, é por isso que eu vou colocar de vermelho, para que você não se esqueça, é a chamada usurpação de função. Legal? Repetindo, a gente já viu conceito, características, e agora a gente está tratando dos vícios, tá? Eu vou deixar o quadro só para tratar de vícios. Professor, primeiro vício que pode existir em relação a esse elemento aí é o excesso de poder. Bem fácil, bem simples, porque a ideia da expressão já nos ajuda. Excesso, quando você extrapola os limites impostos pela lei. Se nós estamos falando que competência é a delimitação de atribuições a determinado agente, a determinado cargo, quando o sujeito pratica um ato administrativo que extrapola os limites legais, ele incorre em excesso de poder. Perfeito? Então, o agente de vigilância sanitária, ele podia advertir, multar, suspender, interditar o estabelecimento. E ele vai lá com o trator da prefeitura e passa por cima, né? Ele põe abaixo o estabelecimento que estava com a irregularidade. Pode fazer isso? Não pode. Isso é excesso de poder. Vai olhar para a lei e vai falar, pode destruir o estabelecimento? Não tem essa opção. Isso é excesso de poder. Perfeito? Cuidado! Pegadinha na hora da prova. Excesso de poder é espécie de abuso. Vou esquematizar aqui no cantinho que eu acho que vale a pena, ó. Vamos fazer o recorte aqui em cima? Vamos puxar aqui, ó, para ficar legal. Quer ver? Ó, o excesso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos abuso de poder, ok? E aqui eu estou fazendo um parênteses para quem chegou
de paraquedas na aula, falou, pô, não sei o que o professor está falando, ato administrativo, elemento ou requisito de validade, vícios em relação à competência, excesso de poder. O excesso de poder é espécie de abuso. Abuso é gênero e nós temos duas espécies. Excesso, que é esse que nós tratamos, e desvio, ok? O desvio também é conhecido como desvio de finalidade. Desvio de poder ou desvio de finalidade. Então, são espécies de abuso de poder. Se liga, ok? Porque às vezes a banca troca essas expressões. Feito, fechado parênteses, a gente sabe que excesso de poder é vício na competência. Primeiro vício. Segundo vício, função de fato. O agente, ele desempenha as funções, mas ele o faz de forma irregular, ok? Por quê? Dá um exemplo, professor. O sujeito que passou no concurso público, mas estava suspenso das suas atividades. Então tem alguma irregularidade em relação ao desempenho das suas funções. Ele tomou suspensão de 90 dias, não podia praticar ato administrativo. Vai lá e o faz. Ele incorre o quê? Em função de fato, ok? Percebam que se o ato administrativo praticado por esse agente, que está em uma situação irregular, ele produzir efeitos para os terceiros, desde que o terceiro esteja de boa fé, esses efeitos permanecem. Tranquilos? Beleza? Então a ideia da função de fato tem alguma irregularidade com o exercício das funções do agente. E a usurpação de fato, pus vermelho porque é o mais grave, inclusive é criminalizado. Depois, quem quiser dar um bisuzinho lá, colocar aqui artigo 328 do Código Penal, tá? Essa conduta aqui é tão grave que é considerada crime. Usurpação de fato também é vício no elemento competência. Por quê? O sujeito pratica ato administrativo não fazendo parte da administração. Nossa, professor, como assim? O sujeito se faz passar por agente da Receita Federal, por exemplo, para cobrar determinado tributo, Ele é o Zé das Couves, não tem nenhuma ligação com a administração. Ele finge representar a administração pública, usurpa uma função da administração, ok? E normalmente o quê? Com fins de locupletamento. Eita, palavra difícil. Então, usurpação de função é mais grave, inclusive respingando responsabilidade criminal. Show de bola? Tranquilos? Vamos avançar aqui nos nossos slides, no nosso material. Segundo elemento, finalidade. Para que serve o ato administrativo? Se liga aí, ó. É o resultado que se quer alcançar com a prática do ato. Está ligado intrinsecamente ao interesse público. Enquanto o motivo antecede o ato, a finalidade o sucede. Ou seja, está ligada à ideia de futuro. Muita atenção, eu já vou puxar aqui o bizu, tá? Ó, finalidade. Coloca aí, ó, anota, efeito jurídico mediato, tá? Efeito jurídico mediato. Eu posso conceituar finalidade do ato administrativo como efeito jurídico mediato, é sem o i mesmo, tá? Quando a gente for analisar o objeto, eu volto nesse raciocínio, perfeito? Por que é imediato? Por que ele está lá no futuro? Porque é simples, A ideia da administração pública, quando pratica um ato administrativo, é alcançar o quê? Interesse público. Legal? No final das contas, no final do dia, praticou ato administrativo, manifestou vontade, visando alcançar o quê? Interesse público. Essa é a ideia. Perfeito? Então, efeito jurídico mediato. Vamos esquematizar aqui, ó, no quadro. Então, nós temos agora os vícios da finalidade. E esse aqui eu já dei o bizu para vocês, tá? Ó, o vício que incide aqui qual que é? Vício, aqui é no singular, porque a gente tem o quê? O chamado desvio de finalidade. Finalidade. Joia? Se liga no exemplo, que aí fica fácil.
Governador do estado, ele vai praticar um ato administrativo removendo o policial, ok? Do qual ele não tem empatia. Ele vai colocar o camarada lá em Bisnaguinha do Sul, né? Lá no interior do interior do interior, porque não vai com a cara. Joia? Ou eu tenho lá meus subordinados dentro da repartição pública também, mando o cara lá para PQP, porque ele tá aí namorado ali com a minha filha, né? Não gosto muito do chassi do cara, e aí eu removo ele, pratico um ato administrativo de remoção. Joia? Visando alcançar o quê? Interesse particular. Houve vício nesse elemento? Sim. Desvio de finalidade. Qualquer finalidade diversa daquela da busca do interesse público, eu considero um vício neste elemento. Perfeito? Muito embora na prática não seja muito fácil a sua constatação, aqui no plano da teoria para a nossa prova, a gente precisa lembrar que é essa espécie de vício que incide nesse elemento. Ok? Estamos bem? Vamos avançando aí, ó. Forma, terceiro elemento ou requisito de validade. Isso aqui é bem tranquilo, ó. É o modo de exteriorização, essa é a palavrinha mágica do ato. É a maneira como a administração se manifesta. Anota aí que a gente tem bizu, ó. Via de regra, ok? A administração, ela exige forma solene. O que é uma forma solene, professor? Né? A ideia de solenidade, né? Do cumprimento de protocolos. Nesse caso aqui, meu querido aluno, solene significa o quê? Forma escrita, ok? Forma escrita. Então, via de regra, ato administrativo, ele é levado a conhecimento dos demais, né, de que são fora ou até dentro da própria administração, através do quê? Da forma escrita. Então é por isso que quando a gente pratica um ato administrativo, repara aí, quando você for numa padaria, posto de gasolina, farmácia, olha atrás do caixa. Vai ter um quadrinho, uma moldura normalmente, né? Motivo de orgulho para o proprietário, alvará de licença, tá? Tem todos ali os requisitos, a data, o nome do estabelecimento, razão social. Essa é a forma preconizada pela lei, ao qual aquele ato administrativo vai ser levado a conhecimento dos demais. Perfeito? Volta aqui comigo, ó. Além da forma escrita, que é a forma solene, cuidado, tá? Porque isso aqui já vi várias vezes aparecer em prova. É possível a prática de ato administrativo de outra forma? Sim. Qual forma, professor? Sonora, ok? Sonora. Visual. Também pode praticar ato administrativo de forma sonora, de forma visual? Sim. O candidato juninho ele não consegue enxergar que todo dia na vida dele, desde a hora que acorda até a hora que ele vai dormir, tem ato administrativo que o cerca, ok? Quando você pega o seu carro, né, e tem que parar, aparece a placa lá de pare, aquilo ali não é um ato administrativo, não é a administração, a municipalidade falando, você tem que parar, o camarada tem preferência. Isso não é manifestação de vontade da administração pública em temas afetos à organização do trânsito? Sim. Da mesma forma, quando o agente de trânsito ele apita, né, um silvo longo, 2 silvos curtos. Não lembro o que significa cada um, faz tempo que eu fiz escola para tirar carteira. Né? Mas a gente aprende. Sinal sonoro da autoridade de trânsito tem significado. É a forma pelo qual ele pratica ato administrativo. Sinal luminoso, semáforo, né, que é o maior exemplo do que esse, beleza? Então a ideia é, via de regra, forma solene, forma escrita, mas existem outras formas também. Perfeito? Legal? Vem comigo aqui, porque a gente coloca, para seguir e ficar completinho, letra C, a forma, tá? Qual é o vício que pode incidir aqui na forma? Vamos colocar aqui, vício. Vício. Se a gente viu que a regra é a forma solene, quando houver o quê? Desrespeito, vamos colocar aqui, o vício é desrespeito às solenidades exigidas.
exigidas, ok? Então, cuidado. Tem camarada que fala, pô, o vício na forma é a forma não escrita. A gente acabou de ver que tem ato administrativo que pode ser praticado o quê? De forma visual, gestual. Né? Se você pegar a lei de licitações, tem previsão, né, da realização de contrato administrativo de forma verbal. Olha só isso, né, que é outra exceção da exceção aí que derruba. Então, se liga, beleza? Show de bola? Vamos avançar aqui, ó, no materialzinho. Já em relação ao motivo, que é o quarto elemento do ato administrativo, beleza? O porquê da prática do ato administrativo. Então se liga aí, ó, é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento para o ato administrativo. É o porquê, a razão da prática do ato. Legal? Então se liga aí, ó, porque sempre aparece em prova. São pressupostos. A gente tem os pressupostos fáticos, ok? Pressupostos jurídicos, que é o que está escrito aqui em cima, né? O pressuposto de fato e de direito. O que isso significa, professor? Eu tenho que conseguir ligar um fato, um acontecimento a uma norma, joia? Então o servidor público, ele se tornou pai. Isso é um fato, é um acontecimento, ok? Nasceu o filho dele. Tem norma correspondente? Opa, o servidor que virou pai tem direito à concessão de licença paternidade. Então pratica o ato administrativo, porque o motivo da concessão da licença paternidade foi o quê? O nascimento do filho do servidor. Legal? Beleza? Então, basiquinho. Por isso que a gente fala que o motivo está no passado. Eu tenho que olhar para trás, ver, ó, aconteceu. Consigo encontrar correspondência na norma? Sim. No ordenamento jurídico? Sim. Então, é possível a prática do ato administrativo. Beleza? E aí fica fácil a gente entender, a gente não precisa decorar. Tá, ó. Letra D, aqui a gente vai colocar o vício em relação ao motivo. Tá? Motivo. Qual que é o vício que pode? Os vícios, né, ó? Vícios. Então a gente pode enxergar aqui, quando o motivo ele é inexistente, não nasceu o filho do servidor, ou quando ele é ilegal. Ok? Quando ele é ilegal. Via de regra, o servidor, que nasceu o filho dele, ele vai ter o quê? Licença paternidade. Posso conceder licença maternidade, que o prazo é muito maior? Via de regra, não. Não vou adentrar aqui a questões doutrinárias, tá? E jurídicas aí. A gente até tem alguns casos na jurisprudência que concederam licença maternidade para o homem. Mas não é o caso. Aqui é regra, aqui é teoria. Se inexistente, se ilegal, são dois vícios que podem inquinar esse elemento aí. Tranquilos? Beleza? Outro bisuzinho aqui, ó, ainda voltando no material, tá? Cuidado, porque motivo não é sinônimo, tá? Ó, diferente, deixa eu tirar esse asterisco que é diferente. Vamos organizar. Motivo, que a gente acabou de ver, é diferente de motivação. Motivação. Cuidado, pegadaça. Motivo é elemento do ato, ok? São as razões fáticas e jurídicas para a prática do ato administrativo. Quando a gente trabalha a ideia de motivação, é a explicação, é a justificação da prática do ato, que se dá onde? Aqui, ó, dentro da forma. Então vou colocar aqui, vou dar um destaque para vocês, ok? Vamos colocar aqui, ó, motivação, ó, motivação. Onde ela é encontrada? Dentro do elemento forma, ok? Nós acabamos de ver que forma é o modo de exteriorização do ato. Como é que você vai justificar a exoneração de um servidor, a demissão de um servidor? Você vai colocar lá as razões escritas, vai motivar, e é dentro do elemento forma que você faz isso. Então, cuidado! Porque motivo é elemento do ato, motivação é a justificativa da prática do ato. E se encontra onde, professor? Lá no elemento da forma, ok?
Tranquilo? E aí a gente avança em relação ao quinto elemento, é o objeto. O objeto nada mais é do que conteúdo do ato, ou seja, é o efeito jurídico imediato que o ato produz, a ordem por ele determinada ou o resultado prático pretendido ao se expedi-lo. Ok? Então, se liga, eu vou dar um destaque até em vermelho, azul dá a sensação de ser bonzinho, né? Aqui a gente tem que ser ruim para o candidato lembrar, para o aluno lembrar, tá? Ó, então se liga, vamos pintar, deixar colorido, efeito jurídico imediato. É por isso que eu falo que o objeto está onde? No presente. Presente. Ok? Diferentemente do motivo que está no passado, da finalidade que está no futuro. Ok? Então olha só, a ideia do objeto é a transformação prática que decorre do ato administrativo. Por isso que ele é chamado de efeito jurídico imediato. E aí você não pode confundir com o conceito de finalidade. Finalidade é efeito jurídico imediato. Está no futuro. Objeto é efeito jurídico imediato. É a transformação que decorre diretamente da prática do ato administrativo. Legal? Então, se o servidor público ele faz caca na administração e toma a suspensão, vem um ato administrativo e fala, ó, está suspenso por 30 dias. Qual que é o objeto desse ato administrativo? É a suspensão em si, ok? O servidor público vai pegar as coisinhas dele e vai ficar 30 dias em casa lá, de boa, na lagoa. Legal? Beleza? Tem vício aí também, professor? Obviamente que tem. Vamos colocar aqui, ó, para a gente só seguir o raciocínio da nossa aula. Letra E, a gente viu aqui o objeto, ok? Objeto. E qual é o vício que incide em relação ao objeto? Ó, aqui nesse caso, vícios, ok? Vícios. Então, olha só, se liga. Quando o objeto é indeterminado, ok? Ilícito ou impossível. Impossível. Show de bola? Estas são as três espécies de vício. Imagina lá que o chefe da repartição, ele vai soltar uma portaria falando, ó, agora essa semana não vai chover, não pode chover. Eu não quero que chova, tô cansado. É objeto o quê? Impossível. Beleza? Ah, vamos liberar, legalize, né, da erva, da verdinha, dentro da repartição. Ilícito. Ah, vou conceder férias, tá? Vou praticar um ato administrativo, conceder férias. Para quem? Não sei. Não especifico os servidores. Objeto indeterminado. Perfeito? Legal? Então assim nós vimos, conseguimos bater os 5 elementos ou requisitos de validade e nós também vimos cada um dos vícios que pode aparecer nesses 5 camaradas aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e vejo vocês até a próxima.